A população angolana explodiu, somos agora 36 milhões de habitantes, um crescimento de 42% desde 2014. Uma notícia que vai deixar muitos políticos angolanos críticos ao aumento demográfico tristes, porque o que nós temos ouvido de alguns políticos é que se falta escolas, se falta hospitais, é porque estamos a nascer muito. E esta notícia claramente é uma explosão populacional na perspectiva dessas pessoas que são muito críticas ao crescimento populacional. Vale aqui dizer que, mas antes, vamos aqui olhar para os factos, se realmente a população angolana está a crescer. Ora, vejamos, nós aqui olharmos para o gráfico do crescimento populacional de Angola, desde 2002 a 2024, percebe-se que a população angolana está a crescer muito pouco. Hoje nós crescemos 3,1% anualmente, quando, se nós aqui voltamos para 2012, o crescimento da população angolana estava em volta dos 3,8%. Ou seja, o crescimento da população angolana está a reduzir, está a baixar. O que diferente é o crescimento acumulado. Em 10 anos, nós crescemos bastante, mas anualmente nós estamos a crescer muito pouco. Tanto que o gráfico sobre a taxa de natalidade em Angola demonstra que os angolanos estão a nascer menos. Nós aqui olhamos para esse gráfico, 2002 a 2024, vemos que, pronto, em Angola, em 2002, nasciam 48 crianças em cada 1000 habitantes e hoje em Angola estão a nascer menos de 40 crianças em cada 1000 habitantes. Portanto, os angolanos estão a nascer menos, a população angolana está a reduzir ano após ano, porque a taxa de natalidade, o gráfico é para baixo, é para descer, quando também a taxa de crescimento populacional também está cada vez mais a baixar. Portanto, em termos anuais, a população angolana está a reduzir, está a baixar, mas em termos de acumulação de dados, de números, a população angolana está a crescer. Mas há também aqui uma boa notícia que vai fazer bem tanto aos críticos ao crescimento populacional, como também àqueles que abraçam, que olham o crescimento populacional como sendo uma oportunidade. Por exemplo, aqui no gráfico sobre a mortalidade infantil em Angola, temos aqui boa notícia que de 2002 a 2023, a taxa de mortalidade infantil em Angola está a baixar. Nós vemos que em 2002 morriam 110 crianças em cada 1000 nascidos. Ano. Em cada 1000 crianças nascidas morriam 110 anualmente. E nós vemos hoje, em 2025, vou aqui arrastar os dados de 2022, 2023 para cá, ok? Vale também aqui, que em Angola estão a morrer menos de 40 crianças em cada 1000 habitantes em 2025. Então, quer dizer que estou aqui a arrastar esses dados de 2023 para 2025 porque os dados ainda não estão atualizados aqui na fonte que eu fui buscar, que é no FRED e no Banco Mundial. Angola publicou agora o censo 2024, onde vê-se este dado estrondoso, essa explosão da população de 36,6 milhões de habitantes, o crescimento em volta dos 42% desde 2014, quando Angola realizou o último censo. Ou seja, a população angolana cresceu 10 milhões de habitantes desde 2014. Ponto. O crescimento populacional, o crescimento da população, né, e para aqui, em termos de conclusão, de resumo, nós estamos a reduzir. Nós estamos a nascer pouco. Nós estamos também, boa notícia, a morrer pouco. E nós também estamos a crescer pouco. Mas em 10 anos crescemos muito. E eu estava a dizer que o crescimento da população angolana, ou o crescimento populacional, é um dado que alguns podem olhar como sendo oportunidade e outros podem olhar como sendo problema. E eu já ouvi muitos intelectuais políticos angolanos a olharem como problema. E se o governo angolano continuar a olhar o crescimento populacional como sendo um problema, vai haver mais pressão social, mais manifestações, mais tumulto. Já se nós olharmos, porque não vai conseguir, porque vai continuar a olhar a população como sendo problemas. Não há escolas, não há hospitais, não há médicos, porque estão a nascer muito. Ora, se passar a olhar esse crescimento como sendo oportunidade,
que é a minha visão. Eu olho com pouca oportunidade e eu sei que existem economistas, existem psicólogos, existem socialistas, existem sociólogos, quer dizer, existem pessoas que preferem olhar como sendo um problema. Eu, Joaquim, olho como sendo uma oportunidade. E a literatura nos permite interpretar de qualquer forma que você melhor achar. Ponto. Já agora, também agora te perguntar se você acha que o aumento populacional é uma oportunidade ou é um problema. Eu vou explicar aqui por que razão eu olho como uma oportunidade, mas não antes de pedir para fazeres um like neste vídeo, para te inscreveres, para partilhares, porque é importante que mais angolanos tenham o discernimento sobre esse dado de que a população angolana está a aumentar ou não está a aumentar. Aumentou em 10 anos, mas anualmente está a reduzir. Ponto. Importante que tenhamos o discernimento sobre esta matéria, ok? Quais são as causas do crescimento, quais são as causas do aumento populacional, da redução da natalidade, quais são as causas da redução da mortalidade infantil, ok? Estamos aqui a falar de mortalidade antes dos 5 anos. Crianças que nascem antes de 5 anos estão a morrer menos em Angola, isso é bom sinal, porque tem a ver com a qualidade de serviços de saúde e também com a educação pré-natal, natal e não só, ok? E aqui a questão da natalidade está a baixar, tem a ver também, claro, com a informação ou com a existência de métodos contraceptivos ou então com um problema financeiro, mas que também está ligado a questões financeiras e econômicas. Ponto. E, como eu disse, põe aqui comentários se você é crítico ou você vê como sendo uma oportunidade o crescimento populacional. Essa questão de olhar as coisas como oportunidade ou problema faz-me lembrar uma questão, a questão da vida, né? Na vida, às vezes aparecem nas coisas que você olha como oportunidade, mas que são problemas. Também há coisas que você olha como problema, mas é uma oportunidade. Há dias, meu amigo cruzou com um rapaz na estação que ele estava a vender um iPhone 17 a 300 euros. Este meu amigo considerou como sendo uma oportunidade. iPhone 17 a 300 euros. Quando ele podia olhar como sendo problema. Ele considerou oportunidade, comprou, no dia seguinte foi localizado no seu trabalho pelo dono do telemóvel, porque o dono do telemóvel vai rastrear o telemóvel e localizou onde ele estava e chegou para lá e falou: meu irmão, quero o meu telemóvel porque ontem perdi e hoje diz-me que está aqui, vi resolver. Portanto, o homem meu amigo teve que devolver o telemóvel que ontem achou que era oportunidade. Quando ele percebia, se ele fosse mais analítico, perceberia que iPhone 17, 300 euros de um puto na estação, isso não é oportunidade, isso é problema. No entanto, sempre precisamos ter esta análise crítica de olharmos para as coisas que nos acontecem como sendo isso é oportunidade ou problema. E a questão da densidade populacional, cada economista, cada sociólogo, cada psicólogo, cada governo pode decidir se olha como problema ou se olha como oportunidade. Ponto. Como eu estava a dizer que eu olho como oportunidade e assumindo que você, meu chefe, colocou like e partilhou, para aqui dizer que, primeiro é que se nós continuamos a olhar como sendo problema, o que vai acontecer no país? Mais pressão social. Porque vai continuar a faltar mais escolas, mais hospitais, mais centro de saúde, mais jardins, mais centro infantil, mais creches e as pessoas vão continuar a pressionar, a fazer manifestações e a criticar o governo. Logo, se calhar é melhor olhar como oportunidade. Porque eu, quando olho como uma oportunidade, eu procuro formas de dar às pessoas aquilo que procuram. Ponto. Precisam e que sentem. Ponto. Por que eu olho como oportunidade? Porque a população é consumo. O economista vai olhar, eu enquanto economista, e como eu disse que existem vários economistas, cada economista tem a sua visão de mundo, ok? Na minha visão, quanto mais população há no país, há mais consumidores. E para os empreendedores, para homens de negócio, para investidores, é um bom cenário, porque tem pessoas que comem todos os dias, pessoas que precisam trabalhar. Então tem mão de obra barata ou qualificada, tem consumidores, e tem mais. Quanto mais pessoas nascem no país, mais cérebros para a inovação nascem. Porque nós, seres humanos, temos capacidades intelectuais diferentes. Você sabe de coisas que eu não sei. Você pensa de coisas que eu não penso. Você tem uma visão do mundo, do país, da região que eu não tenho. Todos nós temos talentos diferentes. Vai nascer mais talentos, força de trabalho disponível. Quanto mais aumentamos o sinal de que o Ministério da Saúde está fixe, trabalha bem, porque se as pessoas morrem mais tarde, porque a saúde está boa. Claro, temos muitos problemas ainda, mas os dados mostram que a longevidade no país está a aumentar. Temos mais jovens, pessoas estão a conseguir ultrapassar os 5 anos de vida, que é difícil. Estão a conseguir ultrapassar os 15, os 10, os 15. Estão a chegar aos 20, estão a chegar aos 50.
é bom sinal também de saúde no país, ok? Logo, há força de trabalho, há consumo, ok? Haverá mudanças, porque cada um de nós tem o seu cérebro, tem o seu conhecimento, ok? E claro, para o governo pessimista, que olha para isso como sendo um problema, vai sentir mais pressão social. Ponto. O governo vai precisar, uma das coisas, ou aumentar os gastos com infraestruturas. Se surgem mais pessoas, vou construir mais hospitais, mais escolas. Com hospitais, mais escolas, tenho mais trabalho. Tem mais gente, faço mais escolas, mais hospitais, está a dar mais trabalho. Tem trabalho para as pessoas, também tem doentes, tem trabalhadores. Ponto. Depois, claro, se nós continuarmos a olhar como problema, vai existir o quê? Uma pressão na saúde, muita gente para poucos hospitais, uma pressão na educação, muita gente para poucas escolas, uma pressão nos transportes, muita gente para poucos transportes, uma pressão na segurança pública, muita gente não há trabalho, mais marginais, mais bandidos, mais desemprego, ok? Claramente salários muito baixos, nunca mais aumenta. Nós tínhamos salários, um dos salários mais baixos a nível da África subsaariana, aumentamos, por causa de uma notícia que eu vou comentar amanhã ou logo, depois desse vídeo, onde mais de 1.500 empresários não querem pagar o salário mínimo agora atualizado, porque acham que não têm condições, quando seus relatórios dizem que têm condições. Se manter aqui, vamos comentar depois desse vídeo, portanto, inscreva-te, partilha, porque vamos falar sobre por que razão empresários angolanos não querem pagar salário mínimo atualizado. Dizem que não têm condições, mas os seus relatores contabilísticos dizem que têm condições. Por que razão? Veremos aqui no próximo vídeo. Por isso é importante você subscrever. Se não te inscreveres, não vais saber no próximo vídeo que a gente aqui publicou. Ponto. Portanto, a população angolana saiu de 3,8% de crescimento anual para 3,1% de crescimento anual. Está a baixar a nível de crescimento anual. Ou seja, estamos a nascer menos porque estamos a ter mais literacia a nível de saúde reprodutiva. Isso é bom. A saúde reprodutiva está também ligada a este boom, esta explosão populacional. Parece contraditório, Joaquim, estamos a crescer ou a reduzir? Anualmente, partindo do princípio do nosso histórico populacional, estamos a decrescer, estamos a nascer menos. Menos pessoas. Mas em 10 anos, esse pouco ficou bué. Ok? Logo, ainda em Angola, o crescimento populacional não é um problema. Porque se nós estivéssemos a crescer como era antigamente, com os gráficos anteriores, como por exemplo era, estamos a crescer como por exemplo era a taxa de natalidade, como era por exemplo em 2002, quando nasciam 48 crianças em cada mil habitantes, anualmente, hoje nós éramos quase 100 milhões. Nós estivéssemos vai lá, a, mortes, aqui não comento muito, porque está fixe, mas aqui a nível de natalidade, se nós temos a nascer como nascíamos em 2002, nós éramos hoje 50 milhões ou 100 milhões. Ok? Então, a nascer menos. Ou seja, anualmente estamos a reduzir a população. Mas em 10 anos, esse pouco chegou para muito. Pontos. Você é um crítico ao crescimento populacional ou não? Se fosses governo, olharias como problema ou como oportunidade? Adotarias medidas de redução de controle populacional e estabelecer ofertas de anticonceptivos gratuito, ias incentivar as mulheres a irem cortar as coisas, ias incentivar a abrirem clínicas de aborto, legalizar o aborto, ias incentivar a formação e instrução sobre métodos anticonceptivos, os homens cortarem-lhe as coisas. Qual era a tua... Se és contra, qual seria a tua política? Se você é a favor, qual é a tua política? Qual é a tua política? Ou qual é o documentário, se você é a favor? O que é que farias para que este aumento populacional seja uma oportunidade saudável, claramente, e não um problema como muitos comentam? Para mim, penso que Angola precisa apenas de ir acompanhando o crescimento. Como? Ponto número 1 é urbanizar os bairros. Nós temos muitos bairros, principalmente os bairros estão a nascer agora. Devem ser urbanizados. Porque quanto mais urbanizamos, aquilo que eram 100 casas espalhadas ficam em um prédio de 10 andares, com lá 100 apartamentos. Nós precisamos olhar agora para a construção vertical e não horizontal. Urbanizar o país para com que estes 36 milhões de habitantes, parece ser muita gente, ficam em sentido vertical. Assim, nunca nos faltará terreno, até porque já agora não falta terreno. Até lá não faltará terreno para a agricultura, para o parque, para o passeio, para o lazer. Nunca faltará.
Aliás, Angola é um país muito grande, até nesse momento que estou a falar, mesmo na construção horizontal, não falta terreno para cultivar, para construir. O problema é a nível de burocracia, de acesso de serviços e não só. Parabéns a todos os angolanos que têm filhos, parabéns mesmo. Cada angolano que tem filho, ou está grávida, ou está grávido, é a razão pela qual chegamos a estes números. Parabéns. Eu sou o fator desse crescimento, você não sei, mas se és, parabéns por esse crescimento. E tu não és, e pensas, junta essa família dos procriadores. Estamos juntos, faz o like, se inscreva e até já, família.